Olá pessoal, eu sou o professor Wagner e esta é o segundo vídeo da unidade 3, onde nós estamos discutindo a ideia de variáveis aleatórias. Esta unidade está dividida em 4 vídeos. No primeiro nós definimos variáveis aleatórias e os principais tipos. Neste vídeo nós vamos falar sobre funções de probabilidade, função densidade de probabilidade e função de distribuição. Então vamos à primeira definição. Então nós vamos chamar uma função de probabilidade, ou também chamada função discreta de probabilidade de uma variável aleatória y, sendo que esta variável aleatória y assume os valores y1, y2 até yn, a função que atribui probabilidades a cada um dos possíveis valores yi tem probabilidade p de yi de ocorrer. Então eu tenho uma variável aleatória discreta que eu posso elencar todos os seus possíveis valores, que no caso aqui a gente denotou por yzinho ou y minúsculo, e para cada um desses valores eu vou atribuir a probabilidade de ocorrência dela. Então a esta função, a função que faz essa atribuição de probabilidades é o que eu vou chamar de função de probabilidade ou função discreta de probabilidade. A notação que nós vamos utilizar é essas que estão aqui. Então nós temos várias formas de definir esta ideia de atribuição de probabilidade. Então eu posso falar assim, a probabilidade da variável aleatória y assumir o valor yi. Então isso aqui é uma forma. Ou eu posso escrever simplesmente assim, p de yi, ou às vezes até de uma forma mais simplificada, pi. Onde i vai de 1 até a quantidade de valores que a sua variável aleatória discreta assumir. Tá? A função de probabilidade ela vai ser sempre assumir um valor sempre entre 0 e 1, ou seja, a probabilidade é sempre um valor entre 0 e 1 para todos os possíveis valores de y. E o que é importante é que a soma de todas as probabilidades tem que sempre ser igual a 1. Então, essas são as duas propriedades da função de probabilidade. Vamos ver alguns exemplos. Tá? Então, o primeiro exemplo, eu tenho um experimento aleatório que consiste em lançar duas moedas honestas e eu defini como minha variável aleatória y o número de resultados cara. E aí eu peço para você encontre a função de probabilidade y. Então, muito tranquilo, a gente escreve o nosso espaço amostral, que nesse caso aqui o ômega tem 4 elementos. E agora para cada um desses elementos eu vou ver como que se comporta a minha variável aleatória y, número de resultados cara. Então aqui eu tenho duas caras, aqui nenhuma, aqui uma e aqui uma. Então, o y pode assumir os valores 0, 1 e 2. Com qual frequência? Nesse caso, 0 apenas uma vez, 1 duas vezes e 2 uma vez. Então, agora eu posso usar a definição frequentista para atribuir as probabilidades. Então, está aqui. A probabilidade do y ser cada um desses possíveis valores é essa que está aqui. Então, 1/4, 2/4 e 1/4. É claro que pela construção, essa soma aqui tem que dar 1. Então, você veja aqui, primeiro, as probabilidades são sempre entre 0 e 1, são sempre valores entre 0 e 1, e a soma delas tem que ser igual a 1. Então, note, eu tenho uma variável aleatória, eu descrevo quais são os valores que ela pode assumir, e a cada um desses valores eu atribuo a probabilidade de ocorrência. Então, é isso que faz a função de probabilidade. Vamos ver um segundo exemplo. Então, nós temos aqui dados do último censo, e a assistente social de um centro de saúde constatou que para as famílias 20% não têm filhos, 30% tem apenas um filho, 35% tem 2 filhos e as restantes se dividem igualmente entre 3, 4 ou 5 filhos. E aí a pergunta é, descreva a função de probabilidade desta variável aleatória y definida como número de filhos. Então, novamente, variável aleatória discreta, o que eu vou fazer? Eu vou elencar todos os possíveis valores dela e atribuir a probabilidade de ocorrência a cada um deles. Então, olha lá, eu tenho o meu y, que pode assumir os valores 0, 1, 2, 3, 4 e 5. O exercício já me diz que a probabilidade de ocorrer 0 é 0,20. A probabilidade de ocorrer 1 é 0,30. A probabilidade de 2 é 0,35. Enquanto que para 3, 4 ou 5 filhos, ele não dá a probabilidade, mas ele diz que é igual. Tá? Então, eu vou chamar simplesmente aqui de P, P e P. Tá? Vamos ver como é que fica a distribuição de probabilidade dela. Então, o que está faltando aqui, na verdade? Está faltando simplesmente a gente obter o valorzinho desse P. Tá? Então, a probabilidade de ser 0, mais 1, mais 2, mais 3, até 5, nós sabemos que tem que ser 1. Agora, a probabilidade de ser 0 eu já sei que é 0,20, 1 eu sei que é 0,30, 2 eu sei que é 0,35.
E 3? 3 eu não sei, chamei de P. 4 eu não sei, chamei de P. 5 eu não sei, chamei de P. Mas eu sei que essa soma tem que dar 1. Bom, o que eu tenho aqui, então? Aqui eu posso somar esses valores, dá 0,85. Eu posso somar esses 3 P's, dá 3P. Isso tem que ser igual. E agora, simplesmente, eu isolo o P para encontrar que cada um desses P's é 0,05. Agora, você pode voltar na tabela anterior e preencher ela, que você vai ter a função de probabilidade desta variável aleatória, que é o número de filhos. Vamos ver mais um exemplo, um pouquinho mais elaborado. Então, na construção de um certo prédio, as fundações devem atingir 15 metros de profundidade. E para cada 5 metros de estacas colocadas, o operador anota se houve alteração no ritmo de perfuração previamente estabelecido. Essa alteração é resultado de mudanças para mais ou para menos na resistência do subsolo. Tudo bem, então essa é a estrutura do nosso experimento. Nos dois casos, medidas corretivas serão necessárias, que vai encarecer o custo da obra. Tudo bem. Então, com base em avaliações geológicas, admite-se que a probabilidade de ocorrência de alterações é de 0,1 a cada 5 metros. Perfeito. Então, agora vamos definir o que nós estamos realmente interessados sobre esse experimento aleatório, ou sobre esse fenômeno aleatório. Então, eu tenho um custo básico inicial de 100 UPC, que é chamada unidade padrão de construção, e será acrescida de 50 vezes K, com K representando o número de alterações observadas. Como que se comporta a variável aleatória custo das obras de fundação? Então, note, você tem um experimento aleatório, você definiu a situação de como esse fenômeno acontece, você definiu as probabilidades, e baseado nesse fenômeno aleatório, você definiu uma outra característica de interesse, que no caso aqui é a variável aleatória custo das obras da fundação. Então, veja, você tem um experimento e esse experimento vai te levar a uma distribuição de probabilidade para o custo das obras de fundação. Então, vamos ver como é que a gente constrói a distribuição de probabilidade da variável aleatória custo das obras de fundações. Bom, não tem segredo aqui, pessoal. Temos que montar o espaço amostral, tá? Então, eu vou definir o evento A como sendo alteração. O exercício nos diz que a probabilidade de ocorrer A é 0,1. Então, eu tenho aqui que, ao chegar nos 5 metros, eu vou ter duas opções. Pode haver alteração ou não haver alteração. Probabilidade de haver alteração, 0,1. Não haver, 0,9. E aí, eu vou continuar até eu chegar em 10 metros. Nesses 10 metros, novamente, eu vou poder ter duas opções, combinada com as duas opções do que já aconteceu nos 5 metros. E assim também para quando eu chegar nos 15 metros. Então, aqui, esta árvore de probabilidade me descreve tudo o que pode acontecer para este fenômeno aleatório. Então, aqui eu coletei todos os eventos. Então, aqui eu tenho, por exemplo, esse evento aqui, A, que tem qual probabilidade de ocorrer? Bom, se eu assumo que a probabilidade de ocorrer alteração nos 5 metros é independente de ocorrer alteração aos 10 metros e é independente de ocorrer aos 15 metros, eu posso simplesmente calcular essa probabilidade como o produto. Então, 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. E no caso, 0,1 ao cubo. Tá certo? Agora, note, esse é o evento que aparece aqui na árvore, mas não é ele que eu estou interessado. Eu estou interessado em quem? No custo. O custo depende de quê? Depende de quantas alterações houve. Então, nesse evento em particular, quantas alterações houve? Houve 3 alterações. Bom, com 3 alterações, quanto que é o custo da obra? Bom, eu tenho que a minha variável aleatória C é o custo, onde eu tenho 100 como sendo o custo inicial, então 100 é o mínimo que vai custar, mais 50 vezes o número de alterações. Quantas alterações teve nesse caso? 3. Então, 50 vezes 3, 150, com mais o 100 inicial, 250, tá certo? E assim por diante para todos os eventos do meu espaço amostral. Bom, feito isso, o que é que eu vou fazer agora? Agora sim eu posso descrever a função de probabilidade da minha variável aleatória de interesse, que nesse caso é custo da obra. Então eu chamei aqui C, custo da obra. Quais são os possíveis valores que C assume? Bom, C pode assumir 100, 150, 200 ou 250. E agora eu vou coletar aqui nesta tabelinha as probabilidades de cada um desses valores ocorrer. Então veja só, a probabilidade do custo ser 100 é quando? É quando não existe nenhuma alteração, que nesse caso tem esta probabilidade, 0,9 ao cubo,
é esse valorzinho que está aqui. E 150? Bom, 150 é quando ocorre apenas uma alteração, que ocorre nesse caso e nesse caso. Então, eu tenho esta probabilidade. E 200? Bom, 200 quando ocorre 200 e 250 quando ocorre 250. Assim, eu tenho a minha distribuição de probabilidade da variável aleatória custo da obra. Bom, nós vimos como descrever a função de probabilidade de uma variável aleatória discreta. Tá? Existem várias situações onde é útil a gente também calcular a probabilidade acumulada até um certo ponto. Tá? Então, se você lembrar lá da primeira aula de estatística descritiva com o professor Valmes descreveu frequência relativa e frequência acumulada. Então, você pode interpretar a frequência relativa como um análogo à função de probabilidade. E a frequência acumulada também tem o seu análogo em termos de probabilidade, que é o que a gente chama de função de distribuição ou função acumulada de probabilidade. Então, o que é essa função? Ela é definida desta forma que está aqui. Em geral, a gente vai chamar de f maiúsculo, a função de distribuição ou função de probabilidade acumulada, que é o quê? É a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual a um determinado valor, para qualquer número real, y. Tá? Então, novamente, isso é análogo à frequência acumulada que vocês viram na unidade 1 em estatística descritiva. Tá? Vamos ver um exemplo. Então, nós temos uma população com 1.000 crianças que foi analisada no estudo para determinar a efetividade de uma vacina contra um tipo de alergia. No estudo, as crianças recebiam uma dose da vacina e após um mês passavam por um novo teste. Caso ainda tivessem tido alguma reação alérgica, recebiam outra dose da vacina. Ao fim de 5 doses, todas as crianças foram consideradas imunizadas. Os resultados estão na tabela a seguir. Então, aqui nós temos as frequências absolutas. Tá? E aí a pergunta pode ser, então, para uma criança sorteada ao acaso, qual a probabilidade dela ter recebido 2 doses? E uma pergunta similar seria o seguinte, qual a probabilidade dela ter recebido até 2 doses? Note que até 2 doses é o quê? É uma dose ou 2 doses. Tá? Então, vamos calcular isso. Então, primeiro, nós podemos construir a tabelinha de frequência. Nós temos aqui frequências absolutas, relativas e também as acumuladas. Uma outra forma de você ver essas frequências acumuladas é através deste gráfico que vocês também viram lá na unidade 1. Agora, usando a definição frequentista de probabilidade, nós podemos usar essas frequências relativas como as probabilidades de ocorrência e, portanto, aqui nós já temos a função de distribuição de probabilidade e a função acumulada de probabilidade. Então, agora respondendo as perguntas, né? Usando a nossa definição frequentista, nós temos o quê? Até 2 é o quê? É acumulada até o ponto 2, que é a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual a 2, que é igual à probabilidade de ser 1, mais a probabilidade de ser 2, que nesse caso é 0,53. Né? Você pode escrever desta outra forma, onde você especifica aqui o y, e agora você tem também uma forma de você escrever a função de distribuição completa. Né? Então, como que é essa função de distribuição completa? A f de y ela vai ser 0 se o y for menor ou igual que 1. Ela vai ser 0,245 se o y for menor ou igual que 1 e menor que 2, ou seja, assume o valor 1, mas ainda o 2 não. O 2 entra na categoria de baixo e assim por diante. E 1 se o y é maior que 5. Certo? Então, essa é a função de distribuição acumulada. Bom, até aqui nós vimos como atribuir probabilidades ou como construir a função de probabilidade de uma variável aleatória discreta. E basicamente o que a gente viu? A gente define a variável aleatória, especifica cada um dos possíveis valores que ela pode assumir e atribui uma probabilidade a cada um desses. Isto é possível quando? Quando você consegue definir todos os possíveis valores que a variável aleatória pode assumir. Tá? No caso das variáveis aleatórias contínuas, você consegue dizer quais são os valores que ela pode assumir, certo? Mas são infinitos valores. Então, não tem como a gente pensar em construir uma tabela para definir a nossa função de probabilidade. Então, nesse caso, você não vai conseguir fazer isso. Tá? No caso de variáveis aleatórias contínuas, você não consegue usar a mesma ideia. Mas você consegue fazer uma coisa similar, que é o quê? Que ao invés de você definir para cada valor,
você define para intervalos de valores, tá? Então a ideia pode ser até ilustrada usando esse histograma suavizado que vocês também já viram na unidade 1. Veja, eu tenho aqui uma função, que é a minha linha preta, tá certo? O que grosseiramente nós vamos fazer é pegar esta função, dividir ela em pequenos pedacinhos e calcular a probabilidade da nossa variável aleatória estar em cada um desses pedacinhos, tá certo? Mas com isso também note que as probabilidades vão ser atribuídas a pedaços abaixo dessa curva preta, ou seja, será a área abaixo da curva preta. Nós vamos ver como é que nós vamos fazer isso. Bom, primeiro vamos definir, tá? A gente muda um pouquinho o nome, então a gente vai chamar de função densidade de probabilidade. Lembre da densidade lá de quando vocês viram com o professor Valmes como calcular um histograma, tá? Então nós vamos chamar de a função densidade de probabilidade, também chamada de FTP. Ela vai atribuir probabilidades, agora não a cada valor, mas a intervalo de valores do tipo AB. E ela é definida desta forma que está aqui. Então, a probabilidade da variável aleatória y assumir um valor no intervalo AB, ela vai ser o quê? Ela vai ser esse símbolo aqui, que é a integral de A até B da função densidade de probabilidade. Integrada. Então, é integrada em relação à variável aleatória, no caso y. Aqui um parênteses. Se você não conhece integrais, se você não sabe como calcular integrais, tem um vídeo, o último vídeo desta unidade, é um vídeo extra para lhe dar uma ideia do que é uma integral e de como você pode calcular esta integral usando algumas ferramentas computacionais que estão livremente disponíveis para você, tá? Então, continuando. A função densidade de probabilidade ela vai ter duas propriedades básicas. Primeiro, ela é sempre uma função não negativa, ou seja, a função densidade de probabilidade é sempre maior ou igual que zero. E a área total sobre a curva tem que ser igual a 1. Então, ou seja, se você integrar em todos os possíveis valores da variável aleatória, tem que ser 1. Como a gente viu para a função de probabilidade. Se você somasse a probabilidade de todos os possíveis eventos da sua variável aleatória discreta, tinha que sempre dar 1. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Alguns comentários sobre a função densidade de probabilidade. Se você tem uma função qualquer f, que seja não negativa e que integra 1, ela vai caracterizar uma variável aleatória contínua, tá? Importante que a f em y, ou seja, a função densidade de probabilidade avaliada no ponto y, ela não representa a probabilidade de ocorrência de algum evento, tá certo? Ela não representa. Isso é diferente da parte de função de distribuição para variáveis aleatórias discretas, tá? O que é a probabilidade é a área sobre essa curva entre dois pontos, tá? E isso aqui também nos leva aqui, por exemplo, o fato de você estar falando se é menor ou igual ou se é maior ou igual, isso é irrelevante nesse ponto, tá? Por quê? Porque a probabilidade da variável aleatória ser exatamente um ponto, nesse caso, onde o seu espaço amostral é contínuo, é igual a zero. Por quê? Porque a área é tão pequenininha que não existe ali, tá? Ela é zero. Bom, nós vimos também que lá no caso discreto nós tínhamos as funções de distribuição acumulada. E aqui nós também temos a função de distribuição acumulada, tá? Qual que é a diferença? Lá no caso discreto a gente somava até um valor y. Aqui a gente vai integrar, mas a definição é análoga. Então, nós vamos dizer assim que a função de distribuição acumulada f de y de uma variável aleatória contínua y, que tem função de densidade f de y, ela é dada por essa expressão que está aqui. Então, ó, isso é o que? É a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual que um particular valor yzinho. Isso é o que? Isso é a integral de menos infinito até o valor da função densidade de probabilidade. Tá? De imediato, o que a gente tem aqui? Se você calcular a integral até o b e diminuir do a, isso é o quê? A função de distribuição acumulada no ponto B menos a função de distribuição acumulada no a. Isso vai te dar a probabilidade do y pertencer a um certo intervalo. Tá certo? Para quem já fez o curso de cálculo, também se você derivar a função de distribuição acumulada, você volta para a função de densidade, probabilidade. Vamos ver um exemplo. Então, aqui eu tenho agora uma função. Então, essa é a minha função densidade probabilidade. f de y é igual a 3 dividido por 2y ao quadrado, para y entre menos 1 e 1. E zero caso contrário. Então, esta função que está aqui tem este gráfico que está aqui. Tá? Então, note,
Esse é o gráfico. Se você vier aqui, por exemplo, pegar o menos 1 e colocar aqui, você vai ter menos 1 ao quadrado é 1, e vai dar 3 sobre 2. Então, você tem aqui 1,5. Mesma coisa, se você pegar o outro extremo, colocar aqui 1 ao quadrado, 1, 3 divididos por 2 é 1,5, então está aqui. Mesma coisa, se você pôr 0, vai dar 0, então aqui a função dá 0, e assim por diante para os outros valores da função, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar que é uma função densidade de probabilidade, tá? Então, basicamente, o que a gente tem que mostrar? Que ela é uma função não negativa e que a integral dela neste domínio, ou seja, todos os possíveis valores que o y pode assumir, é igual. Para ver que não é zero, tá bem fácil, né? Só olhar o gráfico aqui e a gente já viu nos dois extremos que ela é maior do que zero. E aí, depois que a gente mostrar que é uma função da densidade de probabilidade, a gente pode calcular diversas probabilidades associadas a esta variável aleatória. Então, por exemplo, maior que zero. O que é maior que zero? É pegar a área daqui até o valor 1. Então, é essa área toda aqui. Ah, maior que meio. Mesma coisa. Maior que meio é esta área aqui. Entre menos meio e meio. Ah, então é esta área daqui até aqui. Então, seria esse pedacinho que está aqui. E assim por diante para as outras probabilidades. Tá ok? Então, é o cálculo da área abaixo desta curva aqui. Então, vamos lá. F de y ser maior ou igual que zero, a gente já viu. Então, tá lá, tá resolvido. Agora, a gente vai ter que fazer esta continha aqui. Ó. Então, a gente tem que mostrar que a função de densidade de probabilidade integrada em todos os possíveis valores de y dá igual a 1. Então, é isso daqui. No meu caso aqui, esses limites mais infinito e menos infinito se transformam em 1 e menos 1. Que são os possíveis valores que a minha variável aleatória pode assumir, ou equivalentemente, para qualquer coisa menor que menos 1, a probabilidade de ocorrência é zero, e para qualquer coisa maior que 1, a probabilidade de ocorrência também é zero. De quem? Da minha função densidade de probabilidade, que nesse caso tem esta forma que está aqui, tá certo? Então agora eu vou fazer esta integral. Como é que eu faço essa integral? Bom, essa é uma integral muito simples, é uma integral de um polinômio aqui, bem simplesinha. Eu tenho esse 3 sobre 2 que é uma constante, eu posso retirar da minha integral, e aí eu tenho a integral de y ao quadrado, que no caso é y ao cubo dividido por 3, tá? Novamente, se você não sabe da onde eu obtive o valor dessa integral, assista o último vídeo desta unidade, tá? É um vídeo extra só sobre integrais. Bom, uma vez que eu resolvi isso, agora eu quero avaliar em qual intervalo, no caso, 1 até menos 1. Então, beleza, eu tenho 3 sobre 2, eu vou pegar o primeiro aqui, 1 ao cubo, tá aqui, dividido por 3, menos 1 ao cubo, também dividido por 3, tá? Menos 1 ao cubo dividido por 3 vai ser menos 1, com esse menos vai ser mais, então eu vou ter 1/3 mais 1/3, então eu tenho 2/3. E aí eu já tinha 3 sobre 2 aqui, então 3 vezes 2 é 6, 2 vezes 3 é 6, 6 dividido por 6 é 1. Então, perfeito. Então, eu mostrei que essa integral dá 1, ou seja, é uma função de densidade de probabilidade. Bom, para calcular as outras probabilidades, eu recomendo que você primeiro obtenha a função de distribuição acumulada. Por quê? Porque ela facilita a sua vida, tá? Então vamos lá. Então o que é a função de distribuição acumulada no caso de uma variável aleatória contínua? Então é a fusão de y, que é o quê? É a integral lá de menos infinito até o ponto que você quer integrar. De quem? Da função de densidade de probabilidade. Que nesse caso é o quê? Menos 1 até y, a minha função aqui. Então, novamente, eu tenho a minha constante, que eu posso retirar da integral, e aí eu tenho a integral de menos 1 até y de t ao quadrado. Integral de t ao quadrado é o quê? É t ao cubo sobre 3. Em qual intervalo? Menos 1 a y. Então, pronto. Agora basta eu aplicar os intervalos. Então, eu tenho 3 sobre 2 que já estava aqui fora. O primeiro valor que está aqui, y ao cubo sobre 3, menos, e agora o menos 1 ao cubo. E aí, novamente, menos 1 ao cubo vai ser negativo, menos 1 negativo. Com esse negativo vai ficar positivo. E agora eu entro multiplicando por 3 sobre 2. Então, eu tenho 3y ao cubo. 2 vezes 3 é 6. Aqui, 3 vezes 1 é 3. 2 vezes 3 é 6. E aí, então, eu posso até simplificar mais um pouquinho isso aqui, tendo 3 dividido por 6 é meio. E 3 dividido por 6 é meio. Então, olha só como a minha função de distribuição acumulada é bem simplesinha. É meio vezes y ao cubo mais meio. Bom, agora eu vou usar esta função de distribuição acumulada para calcular cada uma das probabilidades que eu pedi para você no slide anterior. Então, vamos lá.
Então eu tenho aqui a minha função de distribuição acumulada, vou deixar ela aqui só para a gente ficar se referindo a ela, e eu quero calcular isso aqui, ó, a probabilidade do y ser maior que zero. Então o que é isso? Bom, eu posso primeiro usar o complementar para escrever esta função explicitamente em função da distribuição acumulada. Então eu tenho 1 menos a probabilidade de y ser menor ou igual a zero. Mas isso aqui é o quê? Bom, isso é a acumulada de y no ponto zero, até o ponto zero. Então eu tenho 1 menos a acumulada de y no ponto zero. Então agora eu vou pegar esse zero que eu quero e vou colocar aqui. 0 ao cubo é 0, vezes meio é 0, então ficou meio. Então aqui dá meio, 1 menos meio, meio. Tá certo? Vamos lá para a segunda. Probabilidade de y ser maior que meio. Bom, isso aqui é 1 menos a probabilidade de y ser menor ou igual que meio. Novamente eu usei o complementar. E isso aqui é o quê? 1 menos a acumulada no ponto meio. Então agora eu vou lá em cima e vou aplicar. Onde tem o y, eu vou colocar 0,5. Então fazendo essa continha, eu chego neste valor que está aqui. Então 1 menos esse valor que está aqui é 0,4375. Perfeito? Agora eu tenho entre dois pontos, tá? Entre menos 0,5 e 0,5. Então o que é isso aqui? Bom, isso é a acumulada até o ponto meio, menos acumulada até o ponto meio negativo. Então eu faço essa conta e chego nesse valor. Ah, menor que 1. Bom, menor que 1 é 1. Né? Cobri toda a minha distribuição. Menor que meio é acumulada no ponto meio. Ah, menor que 0 ou maior que meio. Então eu tenho menor que 0 é esse daqui. E maior que meio. Maior que meio é 1 menos acumulado até meio. Então tá aqui a continha para vocês. Tá? Em termos gráficos, o que a gente fez? Bom, tá aqui, ó, maior que 0 é esta área que está aqui. Então é isso que eu estava calculando no exemplo 1. No segundo exemplo, no exemplo 2 lá, maior que meio, olha lá, é esta área que está aqui. No exemplo 3, entre menos meio e meio, é essa área que está aqui. E assim por diante para todas as outras letras dali do nosso exercício. Tá certo? Então essa é a ideia de você calcular probabilidades em funções para variáveis aleatórias contínuas. Bom, por hoje é isso. Nós vimos então nesse vídeo funções de probabilidade, função densidade de probabilidade e função de distribuição. No próximo vídeo nós vamos falar sobre variáveis aleatórias bidimensionais. Então, até lá.